Fala aí, pessoal, sem enrolação. É o seguinte, galera, estão saindo pesquisas aí, Lula na frente, Flávio atrás, Renan na lateral correndo, Caiado, Augusto Cury, Zema. Mas a verdade é a seguinte, esquece as pesquisas. O importante é como pensa cada candidato em relação à economia. Você sabe isso? É isso aí, porque economia é a parte mais importante de um país. Muito mais do que saúde, educação, segurança. Como assim? Economia é mais importante que saúde? Não é não, é sim, animal. É muito mais importante, porque se a economia estiver indo bem, tem dinheiro para saúde, educação, segurança. Se a economia estiver indo mal, não tem dinheiro para nada. Então a economia é a parte mais importante e no vídeo de hoje, em 3 minutinhos, eu vou te mostrar como pensa cada candidato e aí depois você tome a sua decisão em quem você vai votar. É o mínimo que você precisa saber para tomar uma decisão. Mas antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube, batendo no sininho e me diga nos comentários, e aí, bichão, quem você acha que irá vencer essas eleições? Não é em quem você vai votar, é quem você acha que vencerá essas eleições. Saia de cima do muro e me diga aí nos comentários. Então nós falaremos aqui do plano econômico de cada um. Os candidatos já soltaram os seus planos, tem de tudo, tem de 200 páginas, até plano de 7 páginas. E eu acho o seguinte já, tá? Tirando esse vídeo que eu tô fazendo e uma outra pessoa que ainda vai fazer vídeo, eu acho que se fala pouco nisso. Então, na minha opinião, deveríamos ter debates entre os futuros ministros da economia. Você concorda comigo? Tipo, o Flávio vai ter o ministro tal, o Lula vai ter o Haddad, o outro vai ter tal. Coloca os caras para debater, meu irmão. Pela importância do Ministério da Fazenda, que chamam de economia também. E antes de mostrar o plano de cada um, eu queria animar todo mundo, que às vezes vocês vão achar, pô, mais um vídeo vendendo susto, mais um vídeo da Urubu Produções. Não, eu estou muito animado com o Brasil em alguns aspectos. Nós temos muitos pontos positivos. Você tem que se animar. Pega o exemplo do agronegócio. Porra, gera bilhões em exportações, é extremamente importante, um dos melhores agronegócios do mundo. Tem país que não tem comida. A China, por exemplo, aqui ó, passa um baita aperto. E no Brasil a situação é diferente. Então antes de você se preocupar, caramba, o Brasil é só ladeira abaixo, mais ou menos. Dá para subir a ladeira, é porque a gente não quer. Então o agro é extremamente forte. Algumas pesquisas indicam que o setor responde por 25% do PIB e é um dos melhores do mundo, com destaque para toda a produção e tudo mais. Ok que o momento é de crise, a gente sabe que está passando por um problema grave, recuperações judiciais no agro crescendo muito. Esses dados aqui são, em geral, a questão da recuperação judicial, mas no agro também estamos vendo um crescimento muito grande. O agro fechou 2025 com quase 2.000 solicitações de recuperações judiciais. Então esse número vem crescendo. Pode ser algo pontual. Dá para entrar alguém e melhorar? Óbvio que dá para entrar alguém e melhorar. O Banco do Brasil está tomando um pau aqui dessas empresas. Os fiagros estão tomando um pau. Mas, em geral, o nosso agro responde por um percentual grande da economia e os empresários são muito bons, mesmo com todo o boicote que os outros países fazem, incluindo a França e os Estados Unidos. Eu estou agora nos Estados Unidos. Eu sei que todos os países boicotam, assim como o Brasil boicota muita coisa de outros países. Então, apesar da crise atual, o agro é sim o motor do Brasil. Outra notícia extremamente positiva, animadora, terras raras. Eu nunca ouvi falar disso. Então estude, meu filho, porque o senhor está atrasado. O Brasil simplesmente tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, atrás apenas da China. Nós temos 23% das reservas de terras raras do mundo. Do mundo. Caramba, eu não sabia e tudo mais. Cara. Enquanto isso, o governo tá aí patinando. E eu não vejo, vou mostrar o plano de cada um bem rápido, mas eu não vejo uma fala tão grande em relação a isso. Mas você tem que saber o seguinte, passado e presente, petróleo. Futuro,
petróleo e terras raras. E Brasil tem muito disso daqui. Lá para cima, onde a Guiana já está tirando petróleo, o Brasil tem muito petróleo, mas não está tirando, porque demora. Então nós temos muito petróleo a ser retirado, bilhões e bilhões de barris e quase 25% das terras raras do mundo. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo o potencial do Brasil? Que o Brasil é quase um Vasco da Gama? O Brasil está indo de Vasco, quase. Mas ninguém está conseguindo tirar proveito disso. Quer dizer, estão conseguindo, mas para a vida pessoal, não para o país, para a população. Então, nesse ponto das terras raras, cara, Estados Unidos está em cima do Brasil, a China também, por causa das terras raras. Todo mundo quer essas terras raras. E a gente está explorando muito pouco ou quase nada. Até o Trump está de olho, está injetando dinheiro, a China está comprando muita coisa. Então, ó, tem que ficar de olho e de ouvidos aí nessa história das terras raras. A população também tem um ponto muito positivo, porque o Brasil é um dos 10 países mais populosos do mundo. Tudo bem que Índia e China é uma violência, né? 1.4 bi para cada um, quase 1,5 bi na China. Mas depois você tem Estados Unidos com 349 milhões, Indonésia, Paquistão, Nigéria e Brasil com mais de 200 milhões de pessoas. Isso também é importante. Tem países como o Japão, onde a população está sumindo, cara. Você olha para o lado, cadê as pessoas? Tem mais gente morrendo que nascendo. Ah, eu acho isso bom que vai cair o preço dos imóveis. Não, animal. Não pode pensar assim. Vai cair o preço do imóvel, não vai ter quem pague as aposentadorias. Precisa de gente trabalhando. Aí você vai precisar do imigrante, você vai trazer um cara desqualificado, às vezes, ou não. Mas daqui a pouco, existe a possibilidade no futuro dos países pagarem. Esse ano, o Canadá está pagando $10 mil para alguém mudar. Austrália, 20. Estados Unidos, 50. Não descarte esse fato, porque os países estão com problemas. Então, diferentemente do Japão e da Europa, o Brasil tem uma população que já está envelhecendo, mas ainda tem chance das coisas melhorarem. Agora, o que precisa de atenção para você não ficar muito animadinho? A inflação. A inflação, ela persiste. Desde que eu me dou por gente que eu era pequenininho, a inflação bate, depois teve o Plano Real e com o Lula voltou muito forte ali na época da Dilma, agora depois caiu, voltou de novo. Então, o governo, esse governo, tem sido leniente com essa história da inflação, com a taxa de juros. E aí a inflação, ela pode continuar pressionando os alimentos, é um problema, você sente aí na pele. Mesmo com o IPCA desacelerando, os preços continuam altos, alimento, combustíveis caros, o juro tem que ficar elevado para conter a inflação, inflação acima da meta, as escolas aí subindo pra cacete o preço da mensalidade. Então a inflação, ela corrói o seu dinheiro e ela vem sendo uma constante nos últimos anos. Ela sempre foi alta desde que eu me dou por gente, provavelmente você também. Óbvio que não é uma hiperinflação, é uma inflação, a gente já viveu uma hiperinflação no passado, o Plano Real acabou, mas é um ponto de atenção. Então vocês viram? Agro, população, terras raras, petróleo, só coisa bacana. Do lado negativo, você já começa com uma inflação estrutural muito elevada, que força o quê? Os juros. Os juros têm que ser elevados, a Selic caiu, mas continua num patamar estratosférico de 14%, com o Brasil tendo a maior taxa de juro real do mundo. O juro nominal não. Tá em terceiro atrás da Turquia e Argentina. Mas grandes merdas, ganhar da Turquia e da Argentina, um país que é uma ditadura e outro que está quebrado há décadas. Então, essa trajetória de juro que chegou até 15 e caiu só até 14 é extremamente preocupante. Então, inflação e juro elevado. E para fechar essa parte aqui, a educação também me preocupa. A gente tem um problema sério no Brasil. O brasileiro é um analfabeto funcional em grande parte, e isso é perigoso. A educação, ela não vem melhorando, as pessoas entraram na universidade, mas continuam saindo com um déficit muito grande. 3 a cada 10 brasileiros, olha só, são analfabetos funcionais, e isso pesa demais em muita coisa. Vamos lá! Qual o problema do cara ser analfabeto? Porra, cara, é sério isso? Vamos falar em termos econômicos, para nem discutir esse governo ou outro governo. Em termos econômicos, o cara que é analfabeto funcional, qual a produtividade dessa pessoa? Você tá sempre pensando em produtividade? Não, porra! Eu tô pensando na vida dessa pessoa. O sujeito que é um analfabeto funcional, ele vai conseguir evoluir na vida? Mas ele fez faculdade. Grandes merdas que ele fez faculdade. Ele vai continuar tendo problema. Daqui a pouco o Estado vai ter que sustentar essa pessoa. Não é melhor dar uma boa educação do que sustentar a pessoa? Na minha opinião,
é uma coisa melhor. Então fechamos aqui. Eu acho que a gente já chegou à conclusão que o brasileiro não tem educação financeira, que é um outro problema, por isso que está todo endividado, tem uma série de confusões, o endividamento está batendo recorde e esse é o nosso cenário. Agora eu vou falar do plano de cada um em um minutinho. A gente vai focar no plano econômico, não tanto na parte política, pode ser que você mude até o seu voto, mas eu vou tentar não forçar. E a ordem do plano econômico, para que ninguém reclame comigo, olha lá, Charlão vai fazer o L, Charlão é biruliro, que bom, pelo menos tiramos o Bozo, para que não fique uma briga, Renan, para que não fique uma briga política, eu vou do menos popular para o mais popular, para o que tem mais chance, na ordem de quem tá bem ou não nas pesquisas. Assim vocês não vão me acusar de nada. Então vamos lá, vamos falar sobre plano econômico, mas antes de falar sobre o plano econômico, só lembrando o seguinte, você gosta de investimento? Você investe? Você precisa viver e pensar no seu futuro? Para quem não sabe, eu tenho uma consultoria de investimentos e nós atendemos clientes que têm mais de 300 mil reais. Então você se cadastra aqui que um consultor vai entrar em contato e te explicar. Você tem mais de 300 mil? Você pode se cadastrar para falar com o consultor. Eu tenho clientes que têm 5 milhões, 10 milhões, 50 milhões, 40 milhões, 5 milhões, 300 mil, 400 mil, de vez em quando eu até converso com alguns clientes. Então, se você tem mais de 300 mil, se inscreva aqui para receber uma mensagem, aí o consultor vai te explicar como funciona, os custos, as vantagens. Cara, ele te ajuda a montar carteira, acompanhar a tua aposentadoria. Bicho, se você tem mais de 300 mil, é burrice não se inscrever. Agora sim, vamos falar sobre plano econômico. Eu vou focar na questão econômica. O plano econômico é um conjunto de medidas para tentar resolver problemas do país. São as prioridades para crescimento, emprego, inflação, conta pública. Pode envolver gastos, impostos, juros, câmbio, reforma, deveria envolver tudo isso. E ele busca estimular ou frear a economia, dependendo do cenário, e tem a ver com inflação e tudo mais. Lembrando aquilo que eu falei com vocês no início do vídeo, que vocês acham que é besteira. Mas o Ministério da Economia é o ministério mais importante. Se a economia não for boa naquele governo, não tem dinheiro para saúde, educação, segurança, transporte. E nós temos vários candidatos com vários planos diferentes. Eu sugiro que, se você gosta desse tema, pegar aí o plano de cada um, mas eu vou te resumir aqui. Vou falar só dos candidatos que têm alguma chance de ganhar, começando pelo Romeu Zema. O que ele propõe? Um choque fiscal com redução de despesa, defende a reforma da Previdência, quer enxugar a máquina pública, inclusive reduzindo ministérios, propõe privatizar estatais, defende o fim de privilégios no funcionalismo e quer reduzir gradualmente a carga tributária. Eu marquei aqui, eu estou olhando a minha apresentação, eu marquei com uma linha, propõe privatizar estatais e defende o fim de privilégios. Por que eu marquei isso? Porque quase todos os candidatos falam, mas ninguém conseguiu efetivamente fazer isso. Então, eu gostaria, fica a dica para todos os candidatos. Cara, vai no detalhe. Propõe estatizar, desestatizar quando? Como? Quando? Por quê? Quem vai apoiar? Quem vai ser contra? Mostra um plano. Pretende privatizar estatais. Qual estatal? Quantos funcionários tem? Quantos ela vai ter depois? Para quem você vai vender? Como é que é esse mercado lá fora? Quais os benefícios para a população? Faz a parte do plano econômico, mostra a viabilidade. Porque propõe privatizar, eu também. Não quero ainda fazer o plano porque eu ainda não decidi a equipe. Então depois você não vai fazer também. Eu acho que deveria ser assim. Se você concorda ou discorda, me diga nos comentários. Mas eu gostaria de ver de todos os candidatos o plano no detalhe. Vamos invadir tal país. Tá bom, quais as aeronaves? Quantos militares? Que míssel que vai usar? Helicóptero? Drone? Tanque? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? O brasileiro deveria cobrar mais dos políticos, porque essa coisa vaga, vamos fazer isso, fazer aquilo, porra, cara. Sabe? No meu governo, eu agora que tô treinando, no meu governo eu darei whey pra todo mundo. Talvez uma Testo e um Tadala também. Porra, vai todo mundo votar em mim. Agora, vai arrumar o whey aonde, cara? O whey subiu de preço pra cacete. Tadala, pode dar Tadala pra geral ou vai dar merda? Então, falar no meu governo isso, no meu governo aquilo, tudo bem, mas tem que ir no detalhe, custo, benefício. Se vocês acham que eu tô exagerando de cobrar isso, me digam nos comentários também, eu tô super aberto. Tá? Então o Zema tem esse viés, inclusive falando em tirar o Brasil do bloco dos BRICS, eu não sei se eu apoio ou não essa medida, transferência do ensino superior para o Ministério da Ciência e Tecnologia.
e criação de um prêmio de 5 mil para famílias que deixarem o Bolsa Família. Não consigo opinar sobre isso. Depois, nós temos o Renan Santos, propõe substituir o arcabouço fiscal por um modelo mais rígido. Tá uma brincadeira esse arcabouço, né? Tá uma zona do caramba. Quer criar uma PEC de transição, isso é interessante. Desindexar benefícios previdenciários e assistenciais do salário mínimo, porque o Brasil tá com um problema que a gente daqui a pouco vai quebrar. Ah, mas eu acho isso injusto, eu gostaria disso ou daquilo. Cara, mas o que ele tá falando aqui... E eu não estou defendendo o Renan, a gente está olhando as medidas, não a pessoa. Mas, querendo fazer o bem, você está quebrando o país e depois essas pessoas vão perder o dinheiro. Tem muita gente que não defende isso, mas é uma baita hipocrisia. Porque você está perpetuando um problema e a bomba vai explodir lá na frente. Ninguém quer resolver esses problemas. Quer desvincular o piso de saúde e educação das receitas, revisar o abono salarial, renúncias fiscais e emendas parlamentares e busca economizar 1,1 trilhão até 2031. Aqui eu acho que seria interessante aquele ponto que eu disse, destrinchar tudo, cara. Eu vou tentar fazer isso, aquilo. Vou privatizar os Correios. Tá, tô dando um exemplo. Eu nem sei se ele falou exatamente isso aqui, não tá nas minhas medidas. Até acho que ele quer, mas tá, você vai privatizar os Correios. Como? Ah, eu vou fatiar assim, assim, assado. A DHL quer um pedaço, a FedEx quer outro, a Magalu quer outro, o Mercado Livre quer outro, a Shein quer comprar. Já conversei, a minha equipe já conversou com alguns interessados, o Bradesco quer, o Itaú quer. Vou demitir tantas pessoas, mas essas pessoas podem ser realocadas. Sabe, cara, um plano, eu tô falando isso de todos os candidatos, não especificamente de algum, mas um plano um pouquinho mais detalhado, porque o brasileiro tá desconfiado. E de todas as medidas do Renan, a mais interessante para mim é que ele fala em reduzir o número de municípios de 5.570 para menos de 2.000 municípios. Eu até gosto da parte da violência dele, eu acho que é o único que fala mais sobre violência. O Flávio agora tem falado um pouco mais, mas a questão de reduzir municípios é importante. Por quê? Você já viajou pelo Brasil? Eu já. Você passa em algumas cidadezinhas que é um município pequenininho e a grana do município, ao invés de ir para saúde, educação e segurança, vai para a Câmara de Vereadores. Vai para sustentar uma máquina. Então, se você reduzisse a máquina, o dinheiro da Câmara de Vereadores iria para o postinho de saúde. Pouca gente fala nisso, por quê? Porque isso movimenta vereador pra cacete, prefeito pra cacete. Esse é o grande problema dessa história aqui. Depois nós temos o Ronaldo Caiado, talvez seja o cara com mais experiência tirando o Lula, só que o Lula eu já não gosto da experiência dele, do Ronaldo Caiado ele tem experiência. Fala em equilíbrio fiscal para estabilização da dívida, importantíssimo isso. Limitar o crescimento das despesas, importante, abaixo do PIB. Revisar subsídios e benefícios tributários, eu também marquei porque eu acho muito difícil dele conseguir. Criar um orçamento da verdade, a gente precisa. Busca reduzir juros e retomar investimento, importantíssimo. Pessoal, na boa, 14% ao ano a Selic, ninguém investe mais. Você tem uma indústria, você vai investir numa máquina ou botar o dinheiro para ganhar IPCA mais 8? IPCA mais 8, deixa de ser hipócrita. Essa é a verdade. Você pega um pré-fixado, porque ninguém quer investir agora com juro nas alturas e uma reforma que foi feita tributária que ninguém sabe quanto vai pagar de imposto. Vocês estão vendo como a economia pesa nas decisões? E aí você ferra toda a economia do país e quer ampliar concessões. Muito importante isso. Um outro ponto que eu gostei, tá? Falando aqui em terrorismo doméstico, para enquadrar facções criminosas. 30%, vi em algumas matérias aqui, 30% do Brasil já dominado por facções criminosas, tráfico, milícia e tudo mais. A soberania. Que soberania? Se você não comanda nem o próprio país. Então, esse ponto aqui eu acho interessante. Tem que nominar. Eu vou fazer isso com essa medida. Pode e deveria detalhar mais um pouquinho. Depois nós temos o Flávio Bolsonaro. No final eu faço um resumo de todo mundo. Temos o Flávio Bolsonaro prometendo ajuste fiscal e corte de gastos. É muito importante. Propõe cortar ministérios e despesa pública. Fazer um tesouraço. Precisa, depois do Lula, com certeza. Defende privatização e maior participação do setor privado. E aqui eu marquei também e cobrando, cadê o estudo? Seria bacana divulgar um estudo completo sobre isso. Quer reduzir impostos e alíquota do IVA? Vai precisar. Crescimento de 4% ao ano? Precisa. E ampliação de crédito, infraestrutura e investimentos? Eu gostaria de um plano mais completo. Talvez eles tenham um plano mais completo. Mas cadê o ministro para falar nos programas? Cadê o futuro ministro da Economia, do Flávio Bolsonaro, do Renan Santos, na CNN,
esmiuçando. Faremos uma reforma da Previdência. Tá bom, quanto vai economizar? Quem vai ser punido? Quem vai pagar? Quais as vantagens para os jovens? Então, eu acredito muito que nós deveríamos ter isso. O Bolsonaro foi malandro. Lá na campanha dele, peguei o Paulo Guedes aqui, é meu posto Ipiranga, vai falar. Eu acho que todos os candidatos deveriam fazer o que o Bolsonaro fez. Um ponto importante também, a questão das facções, assim como o Caiado, o Flávio tocou nesse assunto. E redução da maioridade penal. Ah, mas o teu videozinho não era sobre economia? Por que você está falando sobre segurança? Muito simples. Sem segurança não tem economia. As facções dominando a economia, posto de gasolina, lavanderia, lanchonete, você começa a desestimular o empreendedorismo. E por último, a gente tem o Lula, que é o governante atual, por isso, óbvio, a gente acaba batendo mais nele. O que ele promete? Manter o arcabouço fiscal, que arcabouço, né? Porque não está controlando nada. Aposta no investimento público para estimular crescimento, quer ampliar investimento em infraestrutura com destaque para o novo PAC. Que infraestrutura, né? Quer usar o Estado como indutor da economia, apoiando a indústria, priorizar aumento de renda e consumo e buscar o crescimento com redução de desigualdade. Eu marquei usar o Estado como indutor da economia porque existe um grande problema, um grave problema nisso. Quando o Estado é indutor da economia e você decide para quem você vai dar o dinheiro, às vezes, principalmente no Brasil, você tem muitos casos de corrupção. Existem os preferidos do rei, mas é só a minha opinião. E também quer aumentar um pouco os gastos, né? Eu me preocupo muito com isso, que é passar uma nova legislação trabalhista de proteção social. Proteger quem, né? Você acaba não protegendo a população. E é contra a privatização de estatais como a Petrobras, Eletrobras e Correios. Existe até uma tabelinha que saiu aqui muito bacana, com comparativo de cada candidato, quem que é ajuste fiscal, quem que é o estado maior ou menor. E por aqui a gente consegue ver que, em relação a ajuste fiscal e tamanho do Estado, o Lula é muito diferente dos outros candidatos. Então, como eu tenho um viés onde o governo deveria ficar com menos dinheiro e a população com mais, é óbvio que eu não consigo ir para o lado do Lula. Isso não tem nada a ver com política, tá? Ah, ele é comunista, ele é socialista. Não é isso que eu tô discutindo. Eu tô falando o seguinte, em termos econômicos, eu me aproximo no pensamento mais do Caiado, Zema, Renan e Flávio do que do Lula. Porque na minha cabeça, ficar gastando mais do que arrecada, em algum momento dá problema. Então é importante que a gente pense nisso, no dilema central da economia. Continuar gastando mais ou equilibrar as contas. Esse é o desafio do próximo governo. Nós estamos numa encruzilhada. Não é só a minha opinião. Pode pegar todos os artigos, jornais, opinião de especialistas. Se o Brasil acertar a mão no próximo governo, mesmo que em 2027 tenha um problema, depois o nosso potencial é enorme. No fim das contas, o rumo do Brasil depende das decisões lá em Brasília. Então, conclusão aqui, vamos lá. Se você, minha opinião, se você quer que o Estado gaste mais, jogue dinheiro, crédito, não privatize nada, o seu candidato é o Lula. Se você quer um olhar um pouco maior na segurança, quer privatização, quer que o governo equilibre os gastos, você tem 4 outros candidatos para tomar a sua decisão. Na economia, é isso daqui. Então, espero ter resumido bem, falei aqui um pouquinho, mostrei as importâncias da economia. Talvez faça mais vídeos econômico-políticos e não político-econômico. E depois, antes de ir embora, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube. Se você tem mais de 300 mil, também marque aqui, coloque seus dados que a gente vai entrar em contato e me diga nos comentários. E aí, bichão, quem você acha que vencerá essas eleições? Não é em quem você vai votar. Quem você acha que vencerá, sai de cima do muro, tenha coragem, coloque aí nos comentários. Aí se gostou, curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho e até a próxima.